Primeiro episódio do GN Podcast. Bem-vindo. Bem-vindos, senhores. Boa noite a todos. Você, telespectador, e os membros desta call hoje, nesse podcast, é o Baiano, o Carioca, o Maranhão e eu, E o Alemão. Coreano. Tá. Sim. Bom, Então, qual o tema de hoje? O tema de hoje é o conflito na Ucrânia. Vamos começar Exatamente. primeiro pelo casus belli. Então, o que motivou esse conflito? À vontade, senhores. Bom, então, acho que eu vou começar aqui, né? Então, conflito Ucrânia-Rússia, né? Sim. Muita gente comete o erro de dizer que a guerra começou em 24 de fevereiro de 2022, né? Só que isso não é bem assim. A guerra começou de fato em 2014, com o conflito entre as regiões separatistas do Donbass e o governo de Kiev. Exatamente, a República de Donetsk e Lugansk. Então, basicamente, o que aconteceu é que em 2014 ocorreu uma ruptura institucional na Ucrânia, que foi a retirada, diga-se de passagem, violenta do presidente, do então presidente, se não me engano era o Yanukovych, e esse presidente foi eleito com amplo apoio das regiões mais ao leste da Ucrânia, e onde a taxa, a proporção de falantes de língua russa é maior, né? E esse presidente... Muito maior. Esse presidente, ele era tido por muitos como pró-Rússia, só que, na verdade, ele tendia a ser mais neutro, né? Ele tentava fazer esse equilíbrio entre o Ocidente e a Rússia. Só que aparentemente isso não foi bom o suficiente, porque ocorreu então a tal da Revolução Euromaidan, que teve supostamente apoio de instituições do Ocidente, mas isso a gente pode discutir a respeito por 1000 anos. E o importante é analisar que ocorreu essa ruptura institucional na Ucrânia, de caráter nacionalista ucraniano, um caráter de rejeição à Rússia e ao passado soviético, né, da Ucrânia. E então as repúblicas de Donetsk e Lugansk, ou essas regiões, a população se sentiu, de certa forma, ameaçada, porque eles são etnicamente e linguisticamente russos, então eles preferiram não esperar para ver o que ia acontecer e declararam independência. Aconteceu a mesma coisa na Crimeia também, só que a Crimeia já tinha uma presença militar forte russa, então eles conseguiram declarar com mais facilidade a independência e se juntaram à Rússia quase que imediatamente. Fora que foi uma invasão muito rápida, né?
Foi poucos dias que eles pegaram todo o território que originalmente era russo, né? Foi dado de presente para a Ucrânia, né? Há umas décadas no passado. Exatamente. E então, as repúblicas de Donetsk e Lugansk não conseguiram fazer que nem a Crimeia. E ocorreu uma... Assim começou a guerra. E depois de um tempo, o conflito ficou quase que congelado. Uma guerra estática, né, na verdade. Uma guerra estática, as fronteiras não, as linhas de contato não mudavam muito. Isso foi, em parte, por causa do... Escaramuça. E, claro, que de vez em quando ocorria bombardeios de um lado para o outro. Mas o conflito congelou em parte por causa dos acordos de Minsk, né? Que pretendiam criar um cessar-fogo. Mas o governo da Ucrânia nem sempre se obedeceu aos acordos de Minsk. Então acontece que durante esse tempo todo, desde 2014, apesar dos acordos estarem assim, oficialmente em prática, a realidade é que ainda ocorria morte de civis nessa região como resultado de ataque. E havia rumores de que o governo de Kiev, sob a liderança do presidente Zelensky, estava planejando uma grande ofensiva para retomar de uma vez por todas essas regiões. Tanto que desde 2014 que as tropas ucranianas estão sendo treinadas e estão recebendo apoio da OTAN, né? Alguns dizem em preparação para essa ofensiva. Olha que esse último que teve, né, o mais recente, só dos Estados Unidos foi 40 bilhões. Aí eu não me lembro se foi em dinheiro, em armamento ou um misto disso. Mas, cara, claro que é agora, não foi há uns anos atrás, né? Mas é muita grana, irmão. Foi um financiamento muito grande. Isso é só Estados Unidos, né? Sem falar só todo o resto do Ocidente, da Europa, da União Europeia, que é muita coisa. Ou seja, então foi um conflito que não começou agora, né? Igual a mídia tá tem anos, cara, tem falando anos. por aí, começou em 2022, né? Foi um conflito que já tem, 8 anos já de duração, que começa lá com o Maidan de 2014. Exatamente. Mas, assim, se esse conflito está rolando desde 2014 de uma forma, está de uma forma congelada, por que agora, nesse ano, ocorreu essa escalação do conflito, né? Enfim, é que, basicamente, a Ucrânia estava pretendendo dar essa grande investida, né? E uma vez com essas regiões contestadas, reconquistadas, isso abriria espaço, por exemplo, para eles entrarem para a OTAN. Porque, como a gente sabe, para você entrar como membro da OTAN, você não pode ter conflitos territoriais pendentes, né? Porque, obviamente, ninguém quer receber um novo membro que vai imediatamente botar a aliança toda em guerra, né? Então... Esse é um gasto muito grande.
Fora a É. polêmica, né? Fora a polêmica. E então acontece que a Rússia, sob a liderança de Putin, considerava que ter a Ucrânia na OTAN era um risco de segurança inaceitável. De fato, Tanto é que se precipitou e começou a guerra, né? E, cara, deu muitas casualidades para ambos os lados. A gente vê, né, os tanques nas ruas todos destruídos, uma guerra que ninguém esperava que fosse, tipo assim, uma proporção tão grande, tão longa como está sendo. uhum, é, mas assim, isso era esperado que isso ia acontecer, porque em 2008 a Geórgia estava também pretendendo entrar para a OTAN, estava Uhum. flertando, né? E assim, claro que as pessoas dizem, mas a Ucrânia ou a Geórgia, eles têm o direito de entrar onde eles quiserem, eles são países livres. Mas a OTAN não é obrigada a aceitar qualquer país, né? Então eles têm Sim. uma responsabilidade também de apenas aceitar a entrada de países que eles sabem que eles têm a capacidade de defender e o interesse de defender. Fora que é uma faca de dois gumes, né? Porque, tipo assim, tá, você entrou para a OTAN. Só que você tem que ter X%, né, do seu orçamento nacional para o exército. E nem todo país tem essa condição de se manter. Então, quer É, dizer, também é custoso. foi uma grande fonte de tensão entre o Trump e os governos do Ocidente, né? Porque principalmente da União Europeia, porque nenhum deles praticamente gastava a proporção prevista Uhum. com defesa, né? Só os Sim. Estados Unidos. O de City bancavam quase tudo, né? Até hoje eles têm a Sim. maior parte. É. Mas enfim, de volta à Geórgia, né? Uhum. Então a Rússia avisou, nós não queremos uma expansão da OTAN na nossa Acontece. esfera. Uhum. E então a Geórgia brincou com fogo e se queimou, porque ocorreu a guerra, e agora eles têm duas regiões separatistas, que é a Abkhazia e Ossétia do Sul, e essas regiões separatistas impedem eles de entrar na OTAN, né? Como a gente falou antes. Tem essa cláusula. E, e então, o que aconteceu na Ucrânia em suma, a Geórgia, só que em escala maior. Eles tinham regiões separatistas, eles queriam entrar para a OTAN, a Rússia disse, não, nós não vamos aceitar isso, e a Ucrânia podia ter escolhido permanecer neutra, podia ter se declarado neutra, como era a prática desde o fim da União Soviética, como a Finlândia, aliás, fazia desde o fim da Segunda Guerra Mundial, só tomar uma atitude neutra, e eles não teriam problemas. Só que eles insistiram em flertar com a OTAN. A OTAN insistiu em flertar com eles, com a Ucrânia, e o que acontece é que a Rússia não estava blefando, né? Uhum. E interviu no conflito do Donbass. Pois é, Fora cara. que Em algumas também. fontes. Falei. Tá bom. Não, fora que também já havia acontecido uma revolução colorida na Ucrânia há muito tempo atrás, né? Em 2004 teve a chamada Revolução Laranja, que teve o mesmo roteiro do Euromaidan, só que não teve tanto sucesso. E
já desde o início do século XXI que há essa tentativa de tentar, de alguma forma, subverter a Ucrânia para o lado ocidental, né? Afastá-la do lado afastá-la da Rússia, né? E colocá-la do lado ocidental. Isso aproveitando todos os contrastes que há entre ela e a Rússia, né? Os contrastes históricos. É sempre meio que um desejo do Ocidente de tentar atrair não só a Ucrânia, mas os países que giravam em torno da Rússia, né? Para de alguma forma causar instabilidade na região. Aí cercam eles, podem nem atacar, mas podem ter a presença, né? Já ameaça o poder, soberania. E fora né? o fato também que, por exemplo, numa negociação entre a Rússia e qualquer país ocidental, no caso dos Estados Unidos, ela fica com pouca barganha, né? Já que ela vai estar, de certa forma, cercada militarmente, né? Então ela se torna fragilizada em qualquer cenário. Sim, sim. E falou em cenário, algumas fontes minhas, até russas mesmo, falam que originalmente o plano era tomar a Ucrânia em poucos dias, poucas semanas. Mas como nós estamos vendo, né, vai demorar muito tempo ainda, pelo menos eu acho, né, para essa guerra acabar. Você acha que o Putin achava que ia vencer rápido, como algumas fontes minhas dizem, ou foi proposital ser tão lento assim? A impressão que eu tenho é que ele tinha uma expectativa assim de que seria rápido. Acho que ele estava agindo com uma inteligência ruim. Acho que o serviço de inteligência deu informação não muito acurada para ele, porque a tática que a gente viu no começo, que foi as investidas contra Kiev, eram táticas muito agressivas, era realmente uma operação militar especial, né? Mais do que uma guerra total. Então, dava a impressão de que ele pretendia cercar Kiev, tomar controle da administração do governo, e ao mesmo tempo, claro, aproveitar para ocupar o que ele pudesse no sul, que foi o que aconteceu, e dar um fim rápido a isso. Mas, pelo jeito, não foi o que aconteceu. E então, em algum momento, eles decidiram trocar de marcha e realizar uma guerra mais convencional e muito mais lenta, né? Sim, sim. Também tem uma impressão, como você falou, né? Que ele achava que a guerra ia ser rápida e viu que ia demorar. Só que eu penso também que depois de tantas semanas, né, de guerra, viram que a Europa está precisando de energia. Então eu também penso. Será que ele também não está, tipo assim, alongando propositalmente para a Europa ficar, né, sem gás, como você, né, tá com gás para quase tudo? Acho que cortou um pouco aí, mas eu peguei uma parte do que você falou. A gente está agora com essa situação muito interessante, né? Porque a Europa está sofrendo muito com as sanções que ela própria impôs sobre a Rússia. Então está saindo pela culatra o tiro, e agora é uma questão de ver quem vai arregar antes, a Rússia ou a Europa. Só que o problema para a Europa é que o regime do Kremlin considera essa guerra vital para a sobrevivência do Estado, né? Se eles perderem essa guerra, não é certo de que o Estado russo vai continuar existindo como ele existe hoje. Então, eles não vão arregar, eles não vão desistir disso.
Enquanto isso, essa guerra não é vital para a existência dos Estados europeus, né? Se a Ucrânia virar um satélite russo, a Europa, a Alemanha continua sendo a Alemanha, a Romênia continua sendo a Romênia, até os países do Báltico, provavelmente, E assim vão por diante. continuar do jeito que eles estão, porque eles são membros da OTAN. É, a Rússia sabe que se eles atacarem algum país da OTAN, Ferrou. vai ser pior para eles, né? Uhum. Então eles não querem brincar com isso. Então essa guerra não é vital para a Europa, muito menos para os Estados Unidos, que está a meio mundo de distância, mas ao mesmo tempo eles continuam escalando essa situação. Com certeza. Né? E a gente está vendo que isso está tendo desdobramentos na política dos países. Hoje teve a eleição na Itália e, ao que parece, a coalizão de direita, alguns dizem extrema-direita, vai ganhar com ampla margem. E isso me parece claramente uma reação à resposta que o governo de centro-esquerda da Itália teve perante essa situação toda, né? Fora o governo também do Boris Johnson, né, na Inglaterra, que caiu durante a guerra. Assim, alguns dizem que por motivos diferentes, né? Teve aquele escândalo de um cara que pegou na bunda de outro numa festa, né? E parece que o erro do Boris Johnson foi não demitir ele rápido o suficiente, alguma coisa assim. Assim, uma coisa, assim, me perdoe, mas é um motivo ridículo para um governo colapsar, né? Realmente. Eu acho que o povo britânico é, tem prioridades maiores do que alguma coisa de um drama de reality show, né? Mas então a gente está vendo que está tendo protestos na Alemanha, na Itália o governo mudou, na França Cara, também, a tipo assim, na Suécia, mudou o governo, não? de fato, a Suécia também Também foi um ponto, né, cara? Foi uma margem muito, muito pequena. foi uma margem pequena, mas eles conseguiram ganhar. Eu não sei, eu confesso agora que eu não sei como é a política externa dessa nova coalizão. Eu não sei se eles Também não. vão seguir com um plano de entrar para a OTAN, mas e a Suécia tem as próprias questões internas, né, deles. Mas ao que parece, tá tendo choques políticos dentro dos países europeus, porque a população está vendo que o inverno está chegando, as contas de luz estão subindo, a inflação nos alimentos está crescendo, O euro o valor tá do perdendo euro muito está de valor. despencando, e eles estão decidindo que não vale a pena sofrer isso tudo só para Salvar o país, né? preservar, Agora a preservar indústria. uma ideia de Ucrânia democrática, né? Fora o fato da indústria, principalmente na Alemanha, tá com risco de colapsar também, né? Já que ela depende boa parte da energia que vem da Rússia. E que não é nem só a questão da energia, mas a indústria utiliza o gás natural como matéria-prima na indústria, não só Exato. para geração de energia, né? Então, mesmo se eles reativassem ou mantivessem ativas as usinas nucleares por mais tempo,
isso ainda não daria conta do problema, né? Sim. Olha também, cara, vou abrir agora um parênteses. Você que é um alemão, né? Você sabe que tem essa crise toda dos imigrantes, pá. Mas você gravou um pouquinho mais, né? Porque muitos ucranianos fugiram, estão fugindo. Eu acho que Tipo assim, O áudio do você Renan tá viu cortando um pouco. Ah, cortou? É. Uhum. Pessoal, que a internet aqui, né? Não é, não é das melhores. Enfim, mas voltando. E com essa guerra teve muitos refugiados, muitos ucranianos fugindo, pá. E o alemão que mora na Alemanha, né? Queria aham. saber, a sua crise, né? Não só a crise, mas a crise do seu país, dos imigrantes, se agravou com essa guerra. Porque sabe, né, que muita gente fugiu para Polônia, Hungria, Alemanha. Eu vou te contar, eu tenho ouvido muito mais línguas eslavas na rua, né? Entende? E, então, de fato, muitos imigrantes chegaram aqui, vindos da Ucrânia, imagino. Assim, eu não sei distinguir, só de ouvido, não sei distinguir ucraniano de russo, mas imagino que não devem ser russos, devem ser ucranianos, né? Uhum. E de fato. E assim, a coisa com migração é que quando, quando começa um fluxo migratório, não é só da Ucrânia para a Alemanha, né? São vários Isso, países. isso tende a Efeito cascata, incentivar cara. todo tipo de migração. Uhum. Tem agora uma caravana de 100 mil refugiados que estão na Turquia agora. E eu vi a notícia agora, eles estavam pretendendo é, atravessar a fronteira para a Grécia, a caminho dos Balcãs e, em seguida, Europa Ocidental, né? E, e aí eu vi a notícia que estava dizendo assim, eles estavam indo em direção ao norte, não para a fronteira da Grécia, como era esperado, mas para a fronteira com a Bulgária. E só que os policiais e os guardas da fronteira impediram eles de seguir para o norte e direcionaram eles para o oeste, em direção à fronteira com a Grécia, né? Então achei isso curioso. Mais um exemplo da Turquia usando refugiados como uma arma contra a Grécia, né? A Grécia e A Grécia, a cara, é Europa como um a todo. Europa toda, né? Que é É, aquela coisa, pouca gente no longo prazo fica na Bulgária, Grécia, Romênia, Portugal. O grande foco, né, é a Europa, a França, a, a Até a Suécia, né? Alemanha. Escandinávia, Porque tem mais Escandinávia também. benefícios, né? Porque eu acho que os Uhum. gregos, se dão algum benefício, não sei se dão, deve ser bem menor que o benefício alemão, que o benefício sueco. Assim, simplesmente o fato de que Europa, quer dizer, Europa, Grécia também é Europa, né? Digo, Alemanha, A França, Turquia, Reino cara. Unido são países mais ricos do que a Grécia e Uhum. a Itália, a Espanha e ainda mais os Balcãs, né? Mais práticos também, né? Com imigrantes tolerantes, Tem digamos. isso também, que a população lá da Itália, por exemplo, é mais conservadora, alguns vão dizer xenófoba. Cara, é o que eu sempre Esse- falo para vocês no particular. Quanto mais miscigenada é uma raça, mais racista ela é. Cara, a Itália é muito miscigenada, cara. Muito. A Alemanha é muito menos, aceita muito mais de boa. a gente pode dizer que imigração é um fenômeno mais recente para a Alemanha, né? Ou pelo menos a Ok. modalidade de imigração que a gente está vendo hoje. Uhum. Então, é, então tá vindo ucranianos e tá vindo essa assim chamada caravana da luz, que eles estão chamando essa caravana de 100 mil refugiados sírios.
Muita gente, né? Muita gente que vão chegar querendo benefícios, emprego, é, abrigo, e vão chegar num Pagar país a que conta é está. você. Somos nós, né? E estão chegando num país que está cada vez com mais inflação, está com um custo de energia mais alto, está com o colapso da indústria que alguns estão trazendo, vai ter cada vez menos emprego. Então, tudo que essa caravana quer vai ter menos à medida que o tempo passa. Então, você pode ver a receita para o desastre, né? A grande derrotada na guerra, no caso, é a Europa, né? Porque mesmo se a Rússia vença ou perca o conflito, mas quem sai como grande prejudicada nesse conflito é a Europa. Exatamente. Você viu? Claro que a primeira derrotada é a Ucrânia, né? Mas a Europa que vai sofrer também Já bastante está com isso. sofrendo. Por causa da E- dependência, né? Muito dependente. Aquela coisa, né? Além- Alguma governanta aí achou que foi uma boa ideia substituir a usina nuclear por gasoduto, né? Não vou nem citar nomes. É, essa Essa política política toda verde, do. ambientalista. além de Tipo, tudo, como além de ocorreu só um a. adendo aqui em relação Sim. ao fato da Europa sair como grande prejudicada, ela, além de tudo, ela perde todo o protagonismo que ela poderia ter na questão diplomática, né? Porque a impressão que dá é que potências europeias como a França e a Alemanha, elas estão agindo não de forma independente, pelo menos na tentativa de resolver o conflito, mas de uma forma meio que subalterna à pressão dos Estados Unidos e da Inglaterra. Né? Você não vê, por exemplo, a Alemanha Exatamente. saindo como uma grande prejudicada nesse conflito, mas você não vê uma postura de conciliação, de tentativa de resolver o conflito. Você vê que eles agem de forma a impulsionar cada vez mais, talvez por uma, sei lá, por uma pressão estadunidense ou alguma coisa do tipo. Sim, a Europa agindo como se fosse um puxadinho americano. Exatamente. Eu nem diria que a Europa está agindo de forma subserviente ao Reino Unido, porque acho que o Reino Unido é o primeiro dos vassalos americanos, né? Na Europa. E, de fato, a Alemanha é um país que, dentro da União Europeia, tendia a ser mais, não necessariamente amigável à Rússia, mas tinha uma relação especial justamente por causa da questão do gás, né? Então, eles Exato. eram mais conciliadores antes. E no começo da guerra, ou da, dessa nova fase da guerra, né? Em fevereiro desse ano, eu lembro que a Alemanha não estava querendo enviar armas, estava querendo apenas enviar capacetes e colete prova de bala. Eles não queriam escalar a situação, mas a gente vê que, com o passar do tempo, eles começaram a enviar tanques, começaram a enviar armamentos, dinheiro. Então, talvez como resultado de pressão americana. Exatamente. Desperdiçando dinheiro, né, cara? Porque a gente sabe que eles enviam todos esses armamentos para a Ucrânia e, dizem que 40% desses armamentos chegam no destino, ou 40% não chegam, né? E o Boa resto parte vai para o acaba no mercado mercado. negro, né? É desviado e Acaba de no alguma mercado forma negro. no mercado negro. Capaz até dos russos estarem comprando, né? Então, para se ver a ironia. Bom,
Já discutimos o primeiro ponto. Agora vamos aqui para o Não, para cara, o texto. tipo assim, nós começamos, né, com o primeiro tópico, a gente foi expandindo. Hum, Deixa eu ver aqui o que a gente não falou. A gente já matou, cara, os três primeiros. sim, então o Também, agora globalismo. seria o quarto, isso. Pode falar aí. Então já matamos os 4 primeiros tópicos, então. Os três, né? Os três. Então vamos Começou o falar quarto agora. sobre o globalismo, a fragilidade e dependência dos países. Uhum. Bom, basicamente a gente falou disso, né? Que, bom, no caso da Ucrânia, achava que ia ter um apoio da OTAN, da União Europeia, coisa que não teve de início. Agora tem um pouquinho mais de dinheiro, né? Mas mesmo assim, eles não entraram em guerra com tudo. Então, uma situação complicada com a Rússia. E a Rússia também. Achava que ia ter seus aliados, mas o Cazaquistão e companhia, tipo assim, meteram. Ah, não, o problema é seu, saca? Então, nós vimos um pouco, pelo menos ao meu ver, né, que se isolou um pouco mais na questão de guerra direta, pelo menos na minha visão. E também eu penso que talvez uma política um pouco mais abrangente entre os países ficou um pouco prejudicada por causa da guerra, né, que a gente vai ver. Eu acho que a volta dos grupinhos entre os países, né? Tanto é que o Putin tá tendo reuniões com a Índia, com a China, já falou com o presidente. É isso. Eu acho que a Rússia também tem o equivalente da OTAN deles, que esqueci a sigla agora, Ninguém CSTO. sabe, cara, ninguém sabe. É uma coisa E, chata de tu lembrar. e que se não me engano, é a Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão. Os ex-países membros da União Soviética. Sim, cara, mas basicamente é só Não a todos, não todos. Bielorrússia que tá ajudando. O resto, É, basicamente, tá é porque abandonou. assim, o Cazaquistão não tem como ajudar, né? Convenhamos, eles não têm uma. De fato, a gente vai falar mais tarde, do começo da guerra até o Cazaquistão, ou antes do começo da nova fase da guerra, o Cazaquistão teve aquele momento que parecia que ia ocorrer um golpe, né? E a Rússia ajudou com o Cazaquistão. Então, eles não estão em posição de ajudar. A Armênia é um país muito pequeno e eles têm, a gente também vai falar sobre eles mais tarde, eles também têm a dificuldade deles com o Azerbaijão. Então, eles também não estão em condição de ajudar. Apenas a Bielorrússia que está geograficamente estabelecida para dar um certo apoio. Só que eu imagino que o Putin também não quer que a Bielorrússia se engaje completamente, porque não é útil a Bielorrússia também sofrer todas as sanções que a Rússia está sofrendo agora. Então, eles ajudaram no que eles podem, que é permitindo que a Rússia investisse contra Kiev através do território deles, mas o exército da Bielorrússia não ia ajudar muito mais. Então, eles preferem que a Bielorrússia se mantenha neutra, por enquanto. Tá um estado tampão, na verdade, né? Tá? Mas, Bom, então, cara, eu acho que é tipo assim. Não vou te ajudar, mas eu também não vou permitir que um país ah, lhe invada. No caso, tá ajudando, mas não tô em guerra direta, saca? eu acho que isso é de interesse da Rússia também. Ter pelo menos algum aliado que não está completamente investido nesse conflito. E
Mas a gente estava falando do globalismo, né, da interdependência dos países, e a gente está vendo que agora a gente chegou no momento em que essa interdependência não foi suficiente para impedir um conflito em escala global, porque isso é o que a gente está vendo agora, né? Um conflito híbrido em escala global, não é uma guerra direta entre a Rússia e a OTAN, mas é uma guerra indireta. Na verdade, junto com a pandemia, né, a guerra na Ucrânia, ela de alguma forma, ela fragilizou essa ideia de uma aldeia global, né, de um mundo globalizado, né? Exatamente. Exatamente. Eu nunca vou esquecer da capa da revista Time, que tinha a imagem de um tanque russo, né, em território ucraniano, escrito o título O Retorno da História, né? Porque tinha essa ideia, acho que era um livro do Francis Fukuyama, chamado O Fim da História, que era essa ideia de que a comunidade internacional ia chegar num ponto em que não haveria mais conflitos de escala significativa, todos os países iriam lentamente adotar governos democráticos, liberais, e a gente chegaria numa era de paz e de prosperidade e de comércio global. Só que Que lindo. muito lindo, né? Mas a gente está vendo agora que isso era utópico. A gente precisa perceber que nações existem sim, e existem interesses nacionais, e a Rússia, no caso, tinha um interesse que ela achava necessário impor. Um paralelo interessante que dá para fazer com a situação de hoje é o que acontecia no início do século XX, né? Você vê que o século XX ele começa com toda aquela euforia liberal de progresso, de desenvolvimento científico, técnico, das artes. Sim, exatamente, né? A Belle Époque, né? A Belle Époque, exatamente. E, bom, aí veio o ano de 1914 e acabou com tudo isso, né? A Primeira Guerra Mundial e meio que frustrou esse sonho europeu. O século XXI também começa com a mesma coisa, né? Começa com toda a euforia da década de 90. O Fukuyama escreveu aquele livro dizendo que chegamos ao fim da história, né? Que o homem liberal seria o último homem. E talvez a guerra na Ucrânia, claro, que não tem a mesma proporção do que foi a Primeira Guerra Mundial, mas ela também... Ainda não. Ainda não, né? Ninguém sabe o desenrolar do conflito, mas ela já fez o que a Primeira Guerra fez, que foi frustrar a utopia europeia liberal de progresso infinito. Como um homem sábio disse uma vez, a história não se repete, mas ela rima, né? Então, a gente está rimando agora com o começo do século passado. Que até naquela época diziam que um conflito global era impossível, porque as economias estavam entrelaçadas de uma forma impossível de se separar. Só que a gente teve não uma, mas duas guerras em escala global. E então agora é isso de novo, só que numa escala diferente. A economia global está ainda mais interconectada, só que isso não impede que ocorra uma ruptura. Eu acho que é interessante porque muitos países árabes, por exemplo, o Egito é um bom exemplo, são países que são muito dependentes do comércio internacional.
principalmente na área dos alimentos. Egito, que na época romana era um grande exportador de trigo, hoje em dia eles dependem de importações da Rússia e da Ucrânia. Então, esse é um país que tem muito a perder com, com o fim do livre comércio global. E eu acho que é uma lição que a gente deve aprender nisso, porque a autarquia, claro que é uma ideia utópica. A gente nunca vai ser, nós digo o Brasil, nós nunca vamos ser completamente independentes do comércio internacional. A gente nunca vai produzir tudo que a gente precisa dentro do nosso território. A gente não tem todos os recursos do mundo, mas o Brasil é autossuficiente em comida, por exemplo, em alimentos. A gente tem recursos minerais muito bons, a gente tem em petróleo. Não sei se a gente vai ser autossuficiente em petróleo, mas quem sabe, né? E eu acho que isso a autarquia econômica eu acho que é um objetivo de longo prazo digno de se buscar, porque a gente está vendo agora que a gente não pode confiar na, no comércio internacional. Vai chegar um momento. Só carecemos de tecnologia, no caso, no Brasil. A gente carece de tecnologia. Se a gente tivesse isso, o resto ia, ia ser mais fácil de alcançar. E, enfim, vai chegar um momento que vai ocorrer alguma ruptura, vai ter algum conflito no mundo. Deus me livre, espero que não ocorra uma terceira guerra mundial. Mas se ocorrer, eu não quero que o Brasil morra de fome, eu não quero que o Brasil não tenha recursos, não tenha produtos de consumo, entendeu? Então, por mais que seja a curto prazo ineficiente você ser autárquico, eu acho que é uma medida de segurança nacional a longo prazo. Sim, A só que o gente tá, problema é tu construir isso, né? Um exemplo. Pô, os próprios states, né? Eles não fabricam as suas placas de vídeo. Quem faz os chips é a TSMC, que é de Taiwan. Né? Tá aquela polêmica toda, né? Então, assim, na minha visão, eu acho difícil um país ser bom em tudo ou produzir tudo. E nós, como brasileiros, nós, como Brasil, temos uma vantagem muito grande, que é o quê? Cara, o nosso agronegócio, a gente tem muita área, muito animal, muita planta. Uma coisa que o Brasil tem de sobra, graças a Deus, é o alimento, né? Por exemplo, se uma guerra estourar, claro que tecnologia é importante, mas para suprir a população de soldados é comida, né? uma coisa interessante é que as economias do Ocidente é, elas são muito voltadas para o setor de serviços, né? E então, assim, são países muito ricos, mas Agora, são muito ricos agora. Só que o setor de serviços depende do mercado internacional, né? Se amanhã a Marinha Americana afundar toda e os mares ficarem à mercê de piratas, por exemplo, né? Imagina a Somália, só que em escala maior. vamos isso aí. E aí, então agora um país como o Reino Unido, por exemplo, não pode mais importar alimentos, não pode mais importar Uhum. aço, não pode mais importar essas coisas. Como é que eles fazem? Porque eles têm uma economia toda voltada para serviços, e só que serviços não são
é, são uma coisa assim abstrata, né? Então, quando ocorre uma ruptura, isso não consegue suprir as necessidades básicas da população. A Rússia é um país que é mais pobre, e eles não têm um setor de serviços tão desenvolvido, mas eles têm uma economia muito voltada para o setor primário e secundário, que é industrial e extrativista. E então eles têm uma economia baseada em coisas reais, em recursos naturais, em indústria. Então, mesmo que o comércio internacional cesse amanhã, eles ainda vão ter a capacidade de produzir o básico para eles. Então, sim, eles vão sofrer muito, como eles estão sofrendo hoje com as sanções, só que eles vão sobreviver. Já a Europa, eu não sei se eles vão sobreviver. Fora, A... fora o fato de que a Rússia ela passou praticamente um século sendo uma economia mais ou menos fechada, né? então eles têm essa experiência, né? Eles têm o De... costume de se privar de certos bens de consumo, né? Uhum. Eles estão acostumados com a fila do pão, né? Eles tinham a Bielorrússia, Ucrânia, todos os tãos ali, o leste europeu, eles têm uma área menor do que já foi, saca? Fora que eles compravam o trigo dos Estados Unidos. Uhum. Cara, é o Pois que é, eu né? falei antes. Tipo assim, nenhum país no mundo fabrica tudo. E isso é um pouco perigoso, entende? Porque, Uhum. digamos que apenas um país faz A. E a gente usa esse A para tudo. Se esse país der ruim, é efeito cascata, saca? Sim, é uma. Porque assim, a especialização é o ápice da eficiência, né? Então é muito mais eficiente você ter um país que especializado em fazer uma coisa só do que você ter todos os países fazendo tudo, né? Então, o resultado disso é a gente ter, por exemplo, Taiwan produzindo quase todos os microchips que o mundo inteiro usa. É, Sim, então, sim. então, agora imagina uma situação com a China invadindo Taiwan, aí como é que a economia mundial vai funcionar sem microchips? Cara, É, tipo, isso digamos que o oposto ta- também ocorra. Imagina um mundo sem a fabricação chinesa, né? é, Porque a China é, fabrica quase tudo hoje em dia. e você imagina como a Europa está sofrendo agora porque não tem um gás russo. Imagina Sim. porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Imagina como vai ser amanhã, quando a China invade Taiwan, e eles não vão ter os microchips de Taiwan, e eles não vão ter a, a manufatura chinesa, porque eles vão sancionar a China, entendeu? Uhum. Não, é, eu não sei como isso vai funcionar, ou se vai funcionar. Tem uma questão importante também, que em escala global, tá? Tem na China, nos Estados Unidos, então, e no Brasil continua, né? O clima temperado, está chovendo no tempo certo. Então, o que que vai acontecer? Os países, por exemplo, da China, que perdeu muitas plantações de arroz, eles vão comprar da gente. Então, é uma oportunidade do Brasil ganhar com alimento. É, assim, claro que autarquia pura é impossível,
Então, a gente faz a segunda melhor opção, que é você criar uma relação forte com os países que têm o que você precisa, né? Então, a China é, faz muito sentido ficar aliada do Brasil, pelo menos economicamente, porque, porque eles vão precisar de alimentos no futuro, e isso é uma coisa que a gente tem em abundância. A, Esse foi o erro da Alemanha, por exemplo, que Tem um porém tinha uma também. economia. Não, pode continuar. Vai. Ok. A Alemanha, que tinha uma economia muito dependente do gás russo, só que eles se puseram numa situação em que eles estavam opostos aos interesses russos. Então, era só uma questão de tempo até essas divergências virem à tona e, e cortar é, o, o gás russo. Então, então o Brasil tem um interesse em não se pôr numa situação em que, se a China invadir Taiwan, por exemplo, a gente vai ser forçado a sancionar a China, ou cortar as relações com eles, porque, porque senão a gente está ferrado. Impraticável. Bom, no caso que eu ia falando, tem um porém nesse superávit de exportação nossa de alimentos para a China, para a Europa, até para os Estados Unidos também, de grãos, é que vai ficar caro para nós, né, brasileiros, que vai só exportando e fica escasso aqui dentro. Então vai haver talvez pode haver uma crise de alimentos Cara, aqui. tipo assim, é que tipo assim, que só exportar não é um problema, saca? Pelo menos na teoria. Eu, na minha faculdade, né, a gente até teve uma aula que falou o seguinte, poxa, por que que nós vendemos ferro por X, aí a Alemanha pega, faz um computador, não sei, e vende por 5x? Porque ela consegue agregar valor, coisa que a gente tem um pouco de dificuldade, sabe? Porque, tipo assim, temos um recurso e temos que usá-lo, cara, para vender, para desenvolver, para agregar valor. No que a gente, tipo assim, não pensa muito nisso. Tanto é que o nosso principal fabricante, né, de eletrônicos, que é a Multilaser, uma coisa que ela faz, ela compra da China e só monta aqui, entende? Então, quer dizer, o nosso parque tecnológico está bem limitado, a gente não consegue botar valor nos nossos produtos. Mas no caso estamos falando de alimentos, né, cara, que Não, sim, mas, necessário. tipo assim, não só de alimentos se sustenta o país, saca? Pelo menos em escala brasileira. E também, tipo, é meio que renovável. Não é tipo ferro que, tipo assim, você minera uma mina e acabou. A gente tem um ciclo, né? De colheita e de plantação. Bom, com isso acho que já acabamos, né? O quarto tópico. E vamos pro próximo. Como que vamos fazer? Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre a questão dos conflitos periféricos ao conflito russo-ucrânia. Por exemplo, a questão da Armênia, Kosovo e Armênia, certo? Kosovo, Armênia e o Cazaquistão também, que eu acho que é um caso interessante. Que eu não sei se vocês se lembram, é, foi um episódio curioso que, quando estava nesse período de tensão elevada
entre a Rússia e a Ucrânia, ocorreu uma espécie de revolta no Cazaquistão. E parecia que haveria uma espécie de golpe. E claro que, como a gente sabe, a Rússia interviu a tempo, a pedido do governo do Cazaquistão, e eles conseguiram impedir isso. Mas eu acho que é muito curioso o timing disso, porque é muito, é muito conveniente, né, para os interesses ocidentais, que justamente na fronteira com a Rússia, no sentido oposto à Ucrânia, ocorre uma tentativa de derrubar o governo e instaurar um governo que supostamente seria contra a Rússia. Então, é tão conveniente que faz a gente pensar se tinha algum envolvimento ocidental, né? Parece que era uma revolução colorida, né? É o que parece, que acabou falhando. E, bom, para mostrar como esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem desdobramentos na região toda, e talvez no mundo inteiro, no sentido de que isso cria uma atmosfera em que outros conflitos podem surgir, né? Por exemplo, a Armênia e o Azerbaijão, em 2020, eles tiveram uma pequena guerra, não entre a Armênia propriamente dita, mas entre a região separatista de Artsakh, que é um pequeno estado não reconhecido de armênios, e então o Azerbaijão aproveitou o momento de fraqueza e atacou Artsakh, tomou acho que metade do território deles, e desde então o conflito está no cessar-fogo, está congelado, mas agora que a Rússia está ocupada com a Ucrânia, o Azerbaijão voltou a atacar não só a região de Artsakh, mas a Armênia em seu território reconhecido internacionalmente. Então é uma coisa que eu tenho certeza que se a Rússia não tivesse ocupada, eles interviriam imediatamente, porque eles têm a capacidade de enfrentar o Azerbaijão. Talvez eles não teriam interesse em atacar ele diretamente, mas eles poderiam apenas ameaçar o Azerbaijão, e o Azerbaijão não teria interesse em tentar enfrentar a Rússia, né? Porque a Armênia faz parte da CSTO. Então, oficialmente, a Rússia tem a obrigação de defender eles. O problema também é que é a partilha, né, de territórios, porque tanto o Azerbaijão quanto a Armênia têm minoria étnica de respectivos vizinhos, sabe? O Azerbaijão tem Artsakh, a Armênia tem uma enclave, né, do Azerbaijão. Então, isso aí o mapa deles foi criado para criar conflitos, né? Tipo, Stalin, ou não,
Foi um É, presidente soviético que não sei se partilhou. foi Stalin, mas é possível que seja. Acho que a Ásia Central é o melhor exemplo disso, né? Quirguistão, Tajiquistão e o Uzbequistão, eles têm se você olhar no mapa, a fronteira deles é absurda, né? É um Justamente quebra-cabeça, uma para espiral, assim. criar conflito, né? Para A ficar de forma tática do. de forma que se eles não estiverem unidos sob uma única entidade que supervisiona todos, Exatamente. eles vão estar em conflito uns com os outros, né? É a E tática do Sun Tzu, né? Dividir para conquistar. é, é, eu, eu, eu não sei se hoje em dia a Armênia tem minorias azeris dentro deles, né, dentro do território deles, mas de fato o território de Artsakh é um exemplo disso, né? Que é a Sim. maioria armena, mas em território internacionalmente reconhecido como o Azerbaijão. E o Azerbaijão também tem o exclave, que é Nakhchivan, que é a oeste da Armênia. É bem esse E, pedaço que eu queria falar, então. Foi erro meu. Perdão. não, tudo bem. Mas então, os rumores são que o rumor que está rolando por aí é que o Azerbaijão quer criar um corredor para esse esclave, né? O Nakhchivan, dentro de território armênio. E eles estão se Uhum. aproveitando desse momento de fraqueza da Rússia para fazer isso. E a Armênia é É, muito frágil também, né? sim, a Armênia é muito frágil. Eles não têm condição de enfrentar o Azerbaijão, porque o Azerbaijão tem apoio incondicional da Turquia, é, que, é, que é um exército muito Exatamente. grande. De fato, é um dos exércitos mais fortes do mundo hoje em dia, né? Então, e eles têm experiência, porque eles estão envolvidos com a guerra civil na Síria também. Então, eles são uma força armada poderosa. Exatamente. E eu acho que isso, Então, a questão da Armênia, é, é acho que serve para demonstrar o, talvez a hipocrisia do Ocidente, porque, porque assim, a Armênia está sendo atacada agora pelo Azerbaijão, né, da mesma forma que a Ucrânia foi atacada pela Rússia, aparentemente, o que a gente pode traçar esse paralelo, né? entendi. E, mas, mas a Armênia não está recebendo ajuda financeira, militar e, e humanitária na escala que a Ucrânia está recebendo, né? Se A- fosse questão de interesse, né? Se fosse interesse deles, eles quase que imediatamente enviariam. é, claro que a gente ouviu alguns líderes condenando oficialmente os ataques, né? Mas a, mas a Europa estava, outro dia, a Europa estava combinando um, um acordo com o Azerbaijão para importar gás deles para substituir o gás russo. Isso foi antes desse ataque recente contra a Armênia, mas foi depois do,
da guerra do Karabakh de 2020. Então, mostra que assim, o Azerbaijão tem esse histórico de agressividade, só que a Europa não tem problemas em fazer acordos com eles, porque é de interesse da Europa. E a Armênia, em comparação com o Azerbaijão, é muito mais fraca do que a Ucrânia em comparação com a Rússia, porque a Ucrânia tem o segundo maior exército da Europa depois da Rússia, né? E eles têm treinamento da OTAN, eles têm equipamento da OTAN, a Armênia não tem isso tudo. Já o Azerbaijão tem um exército, se não me engano, acho que 2 ou 3 vezes maior do que o da Armênia. Eles têm equipamento turco, eles têm o drone, o Bayraktar, que é aparentemente um drone poderoso. Então, a Armênia devia receber muito mais apoio do que está recebendo, só que simplesmente não é de interesse do Ocidente ajudar eles. Então, meu amigo, mais alguns pontos a falar sobre? Se não, Bom, pelo que eu vi, o único que a gente não tocou muito no assunto, né? A gente falou um pouquinho de tudo. Foi 2 coisas. Que seria sobre o... 3. É sobre o Kosovo. É guerra, né? É um bem e mal, né? Tem personagem bem e o outro mal e vice-versa. E o... Não, só isso mesmo. Só o Kosovo e a relação de bem e mal. Cara, o Kosovo, tipo assim, eu não sei muita coisa, sendo bem franco, não sei os outros membros. Mas sobre o bem e mal, nessa guerra da Ucrânia, que hoje mais é propaganda. Não sei se vocês acessam exatamente. o Telegram do RT News, do Sputnik. Cara, aquilo é propaganda russa demais, cara. Você não vê, tipo assim, um A contra os russos, uma grande perda. E do outro lado a gente tem aquele Ancapso, né? Cara, só o cara botar uma bandeira da Ucrânia no canal dele, entendeu? Porque hoje o mundo é uma propaganda muito dissimulada. A gente não vê nem, tipo assim, um pequeno arranhão dos 2 lados, né? Mas, tipo, só um canal falando tudo de bom, outro tudo de ruim. É verdade. E fora que essa guerra é bem recente, né? Então é difícil você filtrar O nosso falso podcast é, verdadeiro, entende? Hum? o nosso podcast é imparcial. Na teoria, mas Assim, eu não sei se eu vou dizer que eu sou imparcial, porque assim, eu acho que existe a verdade, existe a mentira. Eu tô na verdade, né? Então, se a verdade for parcial, eu vou ser parcial também, né? sim, Faz sentido. entendi então. Então, Então vamos encerrar por hoje como nosso primeiro podcast. sim, Ok, senhor. podemos fechar por hoje. Então, pessoal, eu tinha um professor de matemática, ele Hum. falava o seguinte: foi um prazer inenarrável estar com os senhores. Então, eu repito isso, um grande prazer estar com todo mundo aqui. Minha experiência com o podcast, né, falando assim direto com o pessoal, e que se estenda, né, e que a gente melhore o nosso vocabulário, nossos temas, nossas faculdades mentais, que um público interessante, né, um público bom, veja e aprenda com a gente, ou pelo menos não fale que bandos de mamaco falando. É, Bom, Então, essa foi também minha primeira experiência com podcast, né? Não tenho muita experiência com oratória também, então é um exercício interessante, né? Hoje foi um grande teste. exatamente. Foi um teste, né?
Sim, Acho que vai botar no YouTube, né? Então vamos ver se consegue umas 3 ou 4 views, se a gente tiver sorte. É. Se não me engano, as 3 e 4 são as nossas, né? Tem gente que esteja aqui que nem vai assistir o vídeo, né? Então, É. como é. é verdade. Então, no episódio piloto da GN Podcast. Isso aí. Bom, então, senhores, muito obrigado por participar hoje, foi um prazer. E espero que a gente possa se reunir de novo. Quem sabe com mais amigos, né? Pra gente discutir outras pautas, né? Cara, tipo assim, aí eu já discordo um pouquinho, porque se botar muita gente vai botar um fuzuê, cara. É bom, tipo assim, ter máximo 4 falando, entende? Acho que isso complica um pouquinho. Não, mas eu gosto desse formato, assim, de um painel de experts, né? Qual foi a sua fonte? Confia. Foi revelado para mim um sonho. Foi Bom, uma então, revelação. senhores, boa noite. Vou me retirar aqui, então. E um grande abraço para todos. Para o senhor também. Boa noite Tchau, a tchau todos. e Boa até a noite. próxima. Deus nos abençoe. Até uma próxima. Se Deus quiser. Amém.